Olá, meus queridos internautas do programa Instituto Semente da Vida. Nós estamos aqui mais um dia, né? Mais uma vez, falando hoje sobre morfopsicoanálise, tá? Então, leitura de rosto e de corpo e como utilizar este recurso para construir uma imagem para harmonizar você, harmonizar o indivíduo, para que ele entre numa nova sintonia, tá? Saia dos lados negativos dele. Então hoje nós vamos estar falando um pouco disso. E esse sistema, nós temos a junção aí, onde eu e o Fábio desenvolvemos, entre aspas, né, a morfopsicanálise, que é a junção do Mian Xian, que é a técnica taoísta, e a leitura de rosto. E corporal ocidental. Isso. Né? Então nós vamos estar aprofundando nisso daí. E eu quero pedir o quê? Eu quero pedir que vocês entrem lá na nossa fanpage, a fanpage do Instituto Semente da Vida, para interagir com a gente aqui ao vivo. Tá? Manda sua pergunta, manda sua dúvida que a gente responde agora. Isso, a gente responde aqui ao vivo e vamos tentar aprofundar um pouco nesse tema. Então vamos lá, vamos entender um pouco disso, se isso realmente tem um aspecto científico ou não, né? Porque muitos batem nessa tecla, né? Isso aí não tem valor científico. Mas primeiro que nós temos que lembrar, será que a ciência é dona da verdade? Bom, vamos pensar da seguinte forma, se a ciência fala que a gente, né, os seres viventes do planeta vieram de uma ameba, e da ameba teve toda a evolução para chegar onde a gente chegou, tá mais difícil acreditar na ciência do que acreditar na historinha de Adão e Eva e o paraíso. Porque cá entre nós, né? Você era uma ameba? Opa, sei lá, né? Será que eu ainda sou? Então. Eu não vou responder, mas tá bom. Mas tudo bem. Então, a própria ciência diz, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, nós temos que tomar cuidado em ser escravo do cientificismo e também ser escravo do esoterismo. Nós temos que andar pelo caminho do meio. E a gente tem que ver, na verdade, aquilo que funciona. Você está vendo que a coisa funciona para você, se funciona para você, funciona para mim, funciona para ele. Lembrando que o maior laboratório que existe é qual? É o nosso corpinho. Exatamente. Então use o seu corpício para se conhecer. E o objetivo da morfopsicanálise, tá? Que é a leitura de rosto, leitura de corpo, é o quê? É exatamente utilizar isso para autoconhecimento. Né? Exatamente. A seu favor. Né? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui na imagem de fundo, se vocês estão vendo aqui a imagenzinha aqui, por exemplo, foi Da Vinci, né, que com os estudos dele começou com a parte, não foi bem ele que começou, mas no Ocidente ele também estudou a questão da morfologia do ser humano. Né? Então isso é uma coisa que vem sendo estudada há milênios, há muito tempo antes do nosso calendário estar aí. Para quem não sabe, vamos começar do básico, morfologia. O que é morfologia? Né? O estudo da forma, tá? Então, a forma tem um estudo, então foi dado esse nome, morfologia, para a gente entender. E a morfopsicanálise, nós utilizamos o quê? O estudo dessa forma influenciada pelo quê? Pelos seus aspectos psicológicos, tá? É isso aí. Então, o que você está vivendo hoje, construindo na sua mente, sofrendo ou não, está refletindo no seu corpo. E isso é muito interessante, porque quando eu aprendi essa técnica com um dos meus mestres, né? A primeira coisa que ele falou, que eu sempre falo até em cursos, é o quê? Leandro, isso é usado para você se conhecer, não para você invadir a individualidade dos outros, tá? Então, use para conhecer os seus aspectos negativos que estão inconscientes para você, porque todo mundo percebe esses aspectos e você acaba não percebendo. Então a morfopsicanálise é uma ferramenta sensacional para você se interiorizar, né? Para você se conhecer e assim decidir se mudo ou não. Quando eu comecei a estudar isso aí, eu era uma pessoa muito tímida e eu entendi que a forma do meu queixo indicava isso. O meu queixo era para trás e ele era fininho. Isso indicava a timidez. E a timidez, ela faz com que você deixe de fazer um monte de coisas por conta da sua vergonha.
Eu não tinha sorte com mulher, eu não tinha sorte com nada. Quando eu ia apresentar alguma coisa na escola mesmo, eu tremia, gaguejava, né, suava que nem um louco. Quando eu comecei a estudar e entendi que isso era uma coisa que me afetava negativamente, eu fui trabalhar como? Eu fui dar aula. Por quê? Você tem um público que você tem que enfrentar. Você descobriu alguma coisa que é uma fraqueza tua, você enfrenta ela que você vai saber lidar com isso. Hoje, estamos aqui. Para um monte de gente, invadindo a casa de um monte de gente. A casa e o trabalho, né? É isso aí. Então, olha só, vamos entender se realmente isso tem sentido. Fica você na frente Não, do eu só estou saindo do... da frente da nossa TVzinha vai mais aqui. Fica ali um pouquinho assim. Ó. É que o Fábio, ele quer aí. que eu fico aqui cutucando, esse pingolinho que está no meu cotovelo aqui. Mas tudo bem, tá vendo aqui que tem um pingolinho aqui? Aqui assim, ó. Ele está querendo que eu fico no pingolinho. Mas tudo bem. Fica na frente do pingolinho, que isso é coisa tua. Então, olha só que interessante. Uma vez eu estava numa feira de artes marciais, porque todo esse meu conhecimento ele vem das lutas. E lá eu estava numa fase que eu estava me redescobrindo. Eu percebia que eu era muito yang, tá? Muito yang, porque como eu era lutador e fui profissional, eu sempre estava com um olhar meio fechado, cabeça muito erguida, onipresente, onipotente, eu sou o cara. Né? Isso. Então, só que eu mesmo não tinha consciência disso. E naquele dia eu estava observando as pessoas que estavam naquela feira, que vinham de várias artes marciais. E percebi que todo atleta que vinha de luta de contato tinha essa característica. E todos os atletas que vinham de artes mais de demonstração já tinham uma característica mais suave, mais leve. E naquele momento eu me perguntei, quem sou eu? Qual desses dois grupos eu me enquadro? E foi quando eu percebi que eu estava no grupo que hoje eu denomino como com o yang à flor da pele. Tá? Então, um desequilíbrio para o lado yang, levando mais para a agressividade. Chego em casa nesse dia, eu ligo a televisão e assistindo o Discovery, foi o dia para despertar mesmo. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu quero fundamentar onde os aspectos do meio onde você vive, todas as influências que você vive, meio, carinho, tudo, influenciam o seu corpo. Estava passando uma reportagem sobre raposas cinzentas. E os cientistas roubaram a cria de raposas cinzentas, do habitat natural, exatamente, e levaram para domesticar. Tá? Então a pergunta, qual que é a característica de uma raposa cinzenta, que é um animal selvagem? Os olhos escuros e os pelos, como o próprio nome diz, todos cinza. Tá? Pegaram essa cria, levaram para casa, domesticaram, deram amor, deram alimento, ou seja, deixaram de ser sobreviventes naturais. Por quê? Recebiam alimento na boca, não precisavam mais caçar, estar atentos, né? E essas raposinhas que foram domesticadas tiveram cria. O que aconteceu com a morfologia dessas raposinhas? Houve alteração. Não existe raposa cinzenta no meio animal, no mundo animal, né, no mundo selvagem, com olhos azuis. E essas crias nasceram com olhos azuis. Não existe raposa cinzenta no meio natural dela, no habitat dela, com manchas nos pelos. E essas raposas... Sem mancha nos pelos. Com manchas. Elas são todas cinzas. Sem mancha, tanto faz. Sem mancha, não tem mancha no pelo, ela é totalmente cinza. Preto, não era o olho preto, alguma coisa. E o pelo todo cinza. Isso. E essas nasceram com os olhos azuis e com os pelos com manchas, né, marcas de pelagem misturadas, brancas. Então, olha só, como habitat, como você vive, influencia na sua forma. Sim, exatamente. Isso já é uma resposta científica que realmente o que você sente agora, o que você está sentindo, o meio que você está vivendo, está realmente moldando o seu corpo. E é esse o objetivo do nosso estudo, o objetivo dos nossos cursos relacionados a esse tema. Tá? É entender o que eu estou passando, o que eu passei, quais as informações que eu carrego que está gerando
esse meu tipo de corpo, esse meu tipo de face e quais são as características? Onde estão os pontos positivos? Onde estão os pontos negativos? O que eu preciso trabalhar e aonde eu posso fortalecer e procurar uma profissão aonde eu vou trabalhar com alegria, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com alegria e faz bem feito. Perfeito. Né? E a gente se equivoca muito na hora de escolher uma profissão, achando que eu vou escolher a profissão do momento, aquilo que me dá dinheiro, e de repente eu não gosto daquilo. Né? Eu trabalhava com informática, eu não gosto, de verdade, nunca gostei. E o meu negócio é humano, né? Trabalhar com pessoas. E eu me encontrei fazendo isso. Interessante. Então esse é um dos recursos, você se encontrar. E você se encontrando, a sua estrutura vai mudar, tá? Por quê? Você faz uma coisa bem feita quando faz aquilo que gosta. Exatamente. Por quê? Existe amor naquilo que eu faço. A sua profissão, aquilo que você está fazendo, ela tem que te dar prazer, ela tem que ser o seu hobby. E não te dar tristeza, desgostos, essas coisas. Tá? Né? Só que o medo, como nós falamos em vários programas, deixa a gente preso em um ciclo. Uma rotina. Você começou a fazer uma coisa, você tem medo de mudança, você vai ficar naquilo e reclamando daquilo para o resto da sua vida. Isso é muito difícil, muito chato, porque isso vai atrair doenças, porque o teu meio vai ser um meio que não te satisfaz e isso só vai degradar. Aí vem a pergunta, o que você quer para você? Né? Você quer estar vivendo com plenitude, com felicidade, com alegria, onde o seu trabalho, onde a sua vida, tudo que você se relaciona te traz prazer, ou você quer viver assim, em agonia, sofrendo, chegando triste? Em casa dando graças a Deus de ter terminado o dia, né? Então, exatamente, é isso que essa ferramenta vai oferecer. Então vamos entender mais sobre isso. Então, existem várias linhas, como nós falamos. A minha linha, ela é taoísta. O que é taoísta? Taoísta vem do conceito oriental, vem lá de trás, há mais de 5.000 anos. Alguns publicam que os textos têm 5.000 anos. Não tem 5.000 anos, é muito anterior a 5.000 anos. Tá? Outros defendem que isso iniciou no Egito. Outros defendem, cada um vai querer que inicie em um lugar. Mas onde iniciou, para mim, é o que menos tem importância. Como funciona. Exatamente. E utilizar isso com sabedoria. Para que eu obtenha o melhor dessa ferramenta. Exatamente. Né? Então, a linha taoísta, ela divide o corpo, ela divide a face, ela divide tudo isso nos 5 elementos. Então, cada tipo de corpo, cada tipo de face, representado por um elemento. E esse elemento em si tem as suas características físicas, emocionais, mentais e espirituais. Por isso... Já no Ocidente, né, Platão foi o primeiro que dividiu o corpo em 3 pedaços, cabeça, tronco e membros. Né? Da Vinci, como a gente olha na figura, também estudou parte do corpo, ele estudou o número Φ, né, que é a geometria sagrada, como é que eles chamam? Pi. Não, Φ. Pi é outro número. Φ é o número matemático da beleza áurea. Ah, tá. Né? Então, Da Vinci já estudou isso. Então, o teu corpo ele é todo proporcional. Ele tem altura, se eu não me engano, são 6 ou 7 cabeças de altura. E tudo isso tem uma proporção. Né? Então, o ocidental, a diferença do ocidental para o oriental é que o ocidental estudava o corpo falecido, ele estudava o cadáver. E o oriental estudava o ser como um ser vivo. Né? Isso, perfeito. Tanto é que, como é totalmente diferente um estudo de um cadáver, que não existe energia no corpo, existe vida, e de um corpo, e de um estudo de um ser vivo, onde a energia está aqui dentro, tá? A manifestação é outra. Tanto é que falam muito da glândula timo, né? Que é uma glândula adormecida, que não serve para nada, que está atrofiada, mas não, essa glândula está em expansão e contração o dia todo, de acordo com os fatores emocionais que você está vivenciando. Se você está em estresse, ela atrofia. Quando você está em harmonia, em paz, ela está ampla, assim como o seu DNA, assim como o seu corpo áurico, e assim vai. Tá? Então,
Cada tipo de corpo tem uma característica, mas nós vamos falar sobre essas características aí no próximo bloco, tá? Não fuja não, manda suas perguntas, é só entrar na nossa fanpage do Instituto Semente da Vida e lá nós vamos responder as suas perguntas. No próximo bloco a gente vai começar com alguns exemplos, a gente trouxe algumas fotos que a gente vai colocar aqui e vai falar sobre elas, né? Algumas pessoas famosas, algumas pessoas nem tão famosas. A gente fala da gente mesmo, que a gente é mais famoso do que qualquer um aí fora. Vixe Maria. Não? Eu não sei disso não. Mas o Fábio eu não. Bom, a gente vai falar do Nick daqui a pouco, o dono aqui da Vai TV. Vixe Maria, vai ser um perigo. Bom, dá uma olhadinha na nossa agenda rapidinho aí, que nós vamos ter alguns cursos que estão em andamento. Então, dia 22 e 23 de agosto, nós vamos ter lá esse curso sobre o tema do programa que nós estamos falando hoje. Nós vamos estar falando sobre fisiognomonia. Um sábado e domingo inteirinho lá, comigo e com o Fábio, vendo tanto os conceitos ocidentais como orientais, em harmonia, né? Isso um complementando o outro. Só do rosto, tá? Quando a gente colocar o curso de morfopsicoanálise, a gente fala do corpo inteiro. Isso. Outra coisa, hein? Dia 15 agora. Dia 15 de agosto e 16 vai ter o workshop aí do Fábio, do Ricardo. Não é um workshop, é um curso, né? O benefício da auto-hipnose. Então, quem tiver interessado, está aí o contato dele, entra lá na www.viapnl.com.br. Liga lá pro Ricardo. E no dia 15, não está aí ainda, mas no dia 15 de agosto agora, vai estar acontecendo o 5º congresso, mini congresso Semente da Vida. A entrada é 1 quilo de leite ou 1 quilo de ração para cachorro ou gato, tá? Então lá vai ser um dia inteiro, que você pode chegar a hora que quiser, costuma aí várias pessoas, em torno de umas 100 pessoas sempre nesse congresso. Lembrando, a entrada é praticamente free, é 1 quilo de alimento que vai ser doado ou 1 quilo de ração que também vai ser doado. A minha palestra é às 11, a sua palestra que hora é? Ixi, a minha vai fechar, a minha às 9 da noite, tá? E você vai falar do quê? Eu vou falar sobre sincronicidade. Então, né? Sincronicidade já quântica. São 2 palestras aí que você não pode perder. Isso. O Nick vai estar lá, não vai, Nick? O Nick vai estar lá. E outra coisa, vai estar rolando junto com o congresso, que vão ter vários palestrantes, eu, Fábio, Ricardo, entre outros, aí são 11 palestrantes ao todo, todos renomados assim, passando, trocando conhecimento com vocês. E embaixo vai estar rolando a feirinha holística Semente da Vida e doação de animais. Então você quer sair de lá e dar amor para um cachorrinho, para um gatinho? Nós vamos estar lá doando esses animais para você. Além disso, vai ter desenho mediúnico. Quem já quiser agendar, agenda, porque isso é muito concorrido. Vai estar Ariel, até minha filha, que vai estar fazendo o desenho mediúnico. É sensacional o trabalho dela. Vai ter tarô, leitura de borra de café, quiromancia, vários standzinhos com roupas e etc. Então não perca não, tá? Dia 15. Informe-se no 3297-0120 ou entra lá no meu site www.bioconexão.com.br, que está aí embaixo. Já voltamos. Já volta. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você.
Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem. Opa, voltamos aí para o segundo bloco do programa Instituto Semente da Vida e agora nós vamos aprofundar aí no estudo da linguagem da face, leitura de rosto, conhecida também como fisiognomonia e morfopsicanálise. Vamos aprofundar nisso aí. Isso, o pessoal no Ocidente fala um pouco sobre temperamentos. Bota aquela fotinho lá pra gente, Nick, por favor. Os temperamentos, a gente encontra pessoas na rua que às vezes estão felizes, às vezes estão enojadas, com raiva, assustadas, né? Ou tristes. Então você tem aí algumas das imagens, né? Vira e mexe você encontra pessoas com traços parecidos com esses, né? Você encontra uma pessoa mal-humorada, você vê a primeira figura da esquerda no seu vídeo, ela parece triste, ela tá chateada, e você vê bocas, por exemplo, com esses traços para baixo. São pessoas que tudo na vida delas é mais difícil, é mais complicado, né? Então você assume, se quiser mudar aí, viu, Nick? Fica à vontade. Você assume as características, né, daquilo que você pensa com mais frequência. Então, o formato dos seus olhos, o formato da tua boca, o formato do teu nariz, tudo isso vai me dizer quem você é, né? A gente estava falando de Platão, essa é a divisão que ele fazia, né? Não está muito bem ilustrado na questão de cabeça, tronco e membros, mas você tem a parte mental, sentimental e de ação. Agora, olha que interessante. Essa divisão que Platão fez, que eu não sei que época que foi, já era utilizada no taoísmo há mais de 5.000 anos. Não, há muito tempo. Muito tempo antes. Muito tempo antes. Olha só, o taoísmo ele divide também em 3 partes, como nós vimos naquela imagem, tá? Onde nós temos céu, homem, terra. Mental, sentimental. Céu, a emoção. Céu mental. Desculpa, o mental, a parte espiritual, né? A criatividade, que vem da parte da mente. Que é parte o córtex e o neocórtex ali, na imagem. Isso. A parte mental, ou seja, emocional, desculpa, aqui na região do nariz, que eles representam como o homem, que é o quê? O elo de ligação entre o céu e a terra. E olha que interessante esse elo de ligação. O homem, ele vivencia o quê? As emoções que acontecem nele é exatamente por causa das fantasias do céu, da mente dele. Então ele começa a fantasiar e aquelas fantasias geram emoção, que estão representadas na parte do meio do rosto. E de acordo com as emoções, nós vamos ter a ação, que é a parte inferior do rosto, né? Então você vê que as coisas batem. E o interessante é o quê? Quando nós pensamos em taoísmo, tudo é dividido em 3 partes. Por quê? Eles se baseiam no I Ching, nos trigramas. Então, olha o nosso dedo, ele tem 3 falanges. Ou seja, eu posso tratar meu corpo todo pelo meu dedo. Tá? Eu posso tratar todo esse meu cosmo através do meu rosto. E eu posso tratar todo o meu cosmo dividindo também o meu corpo em 3 partes. Meu braço, 1, 2, 3. Minhas pernas, 1, 2, 3. Então, tudo é dividido em 3 partes. E tem lá o mental, sentimental e ação. Perfeito. Não é isso? Uhum. Então, você vê que as linhas batem muito. A diferença é o quê? A linha taoísta, além de entender a sua personalidade, ela vai também usar como um diagnóstico e tratamento para as doenças. Isso. Né? Na questão do taoísmo, a medicina oriental, ela é muito interessante por conta disso. Você consegue não só identificar comportamentos, como também trabalhar esses comportamentos através de acupuntura, massagens e os vários tipos de tratamento que vêm daquele lado. E foi o que ele falou, cada pedaço do seu corpo é um microcosmo,
né? Você tem o macro dentro do micro. Perfeito. E você consegue trabalhar isso legal. Que hoje é conhecido como teoria do fractal, né? Então, reflexo, né? Todo o micro tem a informação do macro. A menor partícula que existe tem a informação do Da todo. maior partícula. Então, isso tudo está no seu organismo. É assim que nós trabalhamos, né? Então, vamos ver aí algumas imagens para a gente entender. Olhando aqui, estamos nós dois, eu e o Fábio. O meu corpo, por exemplo, se eu fechar aqui a blusa é larga, mas você vai perceber que o meu corpo ele é triangular. Fininho, olha, ele é fininho. É triangular, né? Então, por ser triangular, esse triângulo fêmea, que nós vemos até nessa imagem atrás de nós, vamos achar um corpo triangular ali. Cadê o corpo triangular ali? O corpo triangular é o primeiro aquele magrinho ali, ó. Seria primeiro o corpo, da esquerda, né? Isso, o corpo mais madeira, tá? Então ele é representado pelo elemento madeira. O elemento madeira ele pode estar em excesso, ele pode estar em falta ou ele pode estar em harmonia. Então, aí nós já vemos as 3 principais características só de ver o formato do corpo dessa pessoa. Então, o que é uma madeira em excesso, que é o mais natural hoje, é entrar em excesso, porque a madeira está relacionada com a ira, com a raiva, com o ciúme, com a posse. Então, existe uma tendência nesse formato de corpo negativo, quando ele está em excesso, é yang, quando ele está muito yang, muito explosivo, a essas características. Tá? Só para você identificar o modelo do corpo, é aquela pessoa que de repente faz muita musculação e tem os ombros mais largos e a cintura mais fina. Tá? Isso. Então você tem a estrutura do ombro. Se você pegar a pessoa de costas, você vai ver que o ombro é muito mais largo e o quadril fica fininho. E as pernas. Tá? É como se fosse aquele bombadão. Não dizendo que todo bombadão, né, Isso, é uma pessoa que explode com facilidade. Exatamente. O que o Fábio está falando é o quê? Para ter como referência, ficar claro que é aquele corpo triangular. Exatamente. Mas você pode perceber que uma pessoa magrinha que nunca fez exercício, ela tem essa característica, o ombro ser mais largo do que o quadril. Então, dá aquele formato triangular. Então, esse corpo tem uma tendência, quando está yang, quando está em excesso, ter essas características. Muita raiva, explosivo, ciumento, possessivo. Isso, e quando ele está num aspecto normal, né, a pessoa que tem os ombros mais largos do que o quadril, normalmente é aquela pessoa que vai atrás daquilo que ela quer. Ela tem movimento, ela vai em frente. Por quê? A gente usa os braços para trabalhar, certo? Então, como isso aqui é mais largo, a minha tendência a fazer alguma coisa é muito maior do que quem tem isso aqui mais fino. Só que olha só Concorda? que legal. Quando ela está em harmonia, como o Fábio falou, além de ter essa característica de ir e criar, ele vai em harmonia. Porque ele está em equilíbrio. Né? Então ele está em paz. Não de uma maneira agressiva, né? Isso, Ele vai... né? Agora, quando ele está em excesso, ele também vai atrás. Só que ele é muito agressivo. Arrogante. Né? E quando ele está em falta, ele tem um predomínio do medo, da insegurança. Então, olha só, esse corpo madeira pode estar em excesso, em falta ou em equilíbrio. Nós já temos uma noção, uma ideia, noção, né? Mas aí nós vamos avaliar a face desse tipo de rosto. Exatamente. Então, como seria também uma face madeira? Uma face madeira é a mesma coisa, o formato dela é um triângulo invertido, onde o seu vértice principal está apontado para baixo, né? Que nós chamamos de triângulo fêmea, um triângulo de Shakti. E qual ponta para baixo. Isso. Né? Então, qual seria a principal característica? Olha que interessante, quando nós olhamos isso aí. Pode deixar essa imagem um tempo. Você vê que isso aí são técnicas de maquiagem. As técnicas de maquiagem hoje, elas visam o quê? Deixar um rosto num modelo que a moda ou uma determinada pessoa disse que é o modelo de rosto mais perfeito. Só que, será que manter o rosto num formato que uma pessoa diz que é perfeito está correto? Porque eles estão focando em quê? Se você vê esse sombreado escuro, nós estamos percebendo que está focando em deixar esse rosto ovalado. Tá? E ovalado vai ter umas características, é um rosto tipo metal. Um rosto tipo metal tem uma tendência a ser autossuficiente, a fazer as coisas sem depender de ninguém. Mas,
de acordo com o seu tipo, eu não posso padronizar e falar que todos os rostos têm que ser de tal maneira. Eu tenho que harmonizar ele aos poucos, tá? Mas vamos voltar para o rosto madeira. Depois nós vamos dar mais ênfase aí a essa parte de como construir e como que a maquiagem pode dar até uma informação para o seu inconsciente que eu não quero mais ser assim. Por exemplo, eu estava lendo um livro de um autor oriental, tá? Ele fala para a gente tomar cuidado quando as pessoas usam maquiagem. Por quê? Porque são pessoas falsas. Estou maquiando a minha face. Eu estou maquiando a minha face, exatamente. E aí que tá, quando ele fala de maquiagem, de o ser humano ser transformado, né? A moda, achar que, por exemplo, o rosto oval é o rosto perfeito, você tira uma característica que a pessoa tinha e coloca outra. Quando você modifica isso e a pessoa começa a olhar isso no espelho e entende essa informação de maneira inconsciente, ela deixa de ser ela mesma para se tornar uma outra pessoa. É aí que ele fala, né, esse autor fala com a questão da falsidade. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que modificam a sobrancelha e acabam passando aquela micropigmentação, depois de 6 meses a 1 ano, de algumas pessoas já começaram a nascer pelos onde nunca existiu e deixou de nascer pelos aonde existia. O que acontece com essa pessoa? Ela está interiorizando aquela informação que ela plantou ali na face dela. Então é muito complicado. Você vê essa foto, por exemplo, o lado esquerdo do seu vídeo, a parte maquiada do seu vídeo, ela está muito mais bonita e harmônica, mas a pessoa é aquilo sem maquiagem. Isso tudo você manda sinal para o teu inconsciente, né, e que vai acabar definindo melhor quem você é. Agora, olha que interessante. Vamos manter essa foto e vamos analisar. Se você perceber um lado, nunca os lados são simétricos. Sempre vai ter uma assimetria. Isso é fato. Mas o que acontece ali? Como que nós utilizamos a maquiagem em si para ajudar a favor, essa pessoa? Né? Isso, porque olha só, se você perceber o lado sem maquiagem, os olhos te passam o quê? Tristeza. Olha os olhos caídos, caídos eu digo, a pálpebra inferior dela, ela é flácida, tá? Os olhos tá um pouco sankaki. Sankaki é o quê? Sankaki em coreano significa 3 partes. Ele tem um início de terceira parte branca ali, não está tão definido. Mostra uma tendência à depressão, tá? Então nós olhamos a pele, a sobrancelha tem uma tendência possessiva ali, né, que hoje está na moda, essa sobrancelha meia bicudinha, mas tudo bem. E olha o outro lado que aconteceu. Olha como os olhos já começaram a ter brilhos. Tá? A brilho, boca, como tá foi... mais definido, né? A sobrancelha está mais harmoniosa. Então, parece uma pessoa que nem é tão triste, não é isso? Nem é tão triste, é bem mais equilibrada. Então, a gente consegue trabalhar a questão da maquiagem a favor de uma pessoa que, por exemplo, está meio depressiva. Isso. Mas o que está acontecendo ali? Que mensagem que eu estou mandando para o meu inconsciente através desse trabalho? Quando eu faço aquele detalhe no olho, sombreando ele para cima, puxando os olhos para cima, eu estou fazendo com que essa pessoa, estou dando uma informação subliminar, pintando o corpo dela, que eu quero enxergar a beleza do mundo. Tá? Então, essa informação é dada. E toda vez que ela se olha no espelho e vê aqueles olhos assim, ela inconscientemente vem aquela resposta: eu não quero mais ver o mundo como feio, eu quero ver a beleza do mundo novamente, eu quero ver como ele tem tanta coisa a me oferecer, e não mais ver só os lados negativos dele. Isso. Agora, o rosto, aparentemente, a gente, para fazer uma averiguação, a gente tem que tirar o cabelo, tá? Então, aparentemente, esse rosto é quadrado, não é isso, Leandro? Aparentemente, sim, só que não dá para a gente definir. Não dá para a gente definir, né? Mas vamos supor que ele seja quadrado. Qual o elemento que a gente consegue pegar nos olhos? O elemento dos olhos, nós podemos pegar tanto o elemento fogo como o elemento madeira. Tá. Né? O quadrado, ele é qual elemento? Terra, não é isso? Uhum. Então, você tem terra com ênfase, por exemplo, na madeira. Isso, nós estamos dando uma ênfase
na madeira, uma ênfase na energia, né? Só que uma energia para tirar ela da depressão. Isso, e vamos pensar da seguinte forma, a terra não nutre a madeira porque uma árvore ela pega os nutrientes dela do chão, tá? Então você está nutrindo a madeira, não é isso? Fala melhor que você entende melhor disso aí. Né? A madeira em si, ela ataca a terra, tá? Dependendo. Porque a madeira em excesso, ela vai atacar. Tá. Né? Mas, ali, nós estamos trabalhando outra coisa. O que nutre a madeira é a água. Como você é bobo, você não entende nada disso. Por isso é do Oriente, eu sou do Ocidente. Tá vendo? Caramba. É dureza, eu que levo a culpa. Meu Deus. Eu não presto atenção direito nas aulas, tá vendo só? Olha só. Tudo bem. É água que nutre madeira? Oh, Deus do céu. Então, mas vamos para o mais simples. O importante ali é o quê? É olhar o que nós fizemos nesse olho dela. Nós começamos ela a olhar a vida de uma outra forma. A boca dela, se você vê, por mais que seja um batom bem sutil, parece que também deu uma acentuada em erguer o lábio. Tá? Então, erguer o lábio está representando o quê? Eu também não quero falar só coisas ruins relacionadas à vida. Eu vou começar a ver a vida de um lado positivo e vou começar a argumentar coisas boas. Porque é importante a gente trabalhar o sorriso. Os lábios têm que estar em pé, para cima, o maior parte do tempo possível, né? E não caídos para baixo. Então, se você se olhar no espelho hoje e perceber que os seus lábios estão caídos, comece a praticar o sorriso, tonifique essa musculatura. Vamos na japonesinha, Niki. Coloca lá. Opa, não vai dar tempo. Nós vamos ver a japonesinha já no próximo bloco. A gente volta com a japonesa. Até a próxima. Abraço. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar.
Tá? Então, eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas, como PNL, exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço, www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Opa! Voltamos aí para o terceiro bloco do programa Instituto Semente da Vida. E antes de falar sobre a característica da japonesinha, vamos ver lá a nossa agenda, hein? Então, no dia 22 e 23, ó, você tem um final de semana inteirinho comigo e com o Fábio, falando todos os segredos da fisiognomonia ou morfopsicanálise, né? Então, você que está interessado, as inscrições já estão lá no site, você pode entrar no meu site www.bioconexão.com.br, tem lá a agenda 2015, você vai olhar as imagens e está lá a imagem do curso de fisiognomonia. Então você entra nessa imagem, clica e já reserva a sua inscrição pelo PagSeguro lá, rapidão. Dia 15 agora, eu estou convidando todos vocês para conhecer o nosso instituto, o Instituto Semente da Vida, tá? Fica lá na Vila Mariana, 800 metrinhos do metrô Ana Rosa, porque vai ter o 5º mini congresso Semente da Vida. E esse 5º mini congresso vão ter vários palestrantes, o Fábio vai estar dando palestra, o Ricardo Reis, eu, e vários outros palestrantes com vários temas aí bem interessantes. Começa às 10 da manhã e vai até às 10 da noite. E a entrada é o quê? 1 quilo de leite que nós vamos estar doando para as entidades ou 1 quilo de ração que também será doado. Tá? Então, conto com a presença de vocês lá. Dia 15, sábado aí, tá chegando. Já liga lá e se informa no 3297-0120. Então, vamos lá. Vamos falar mais um pouco, né, sobre a morfopsicanálise, a leitura de rosto, linguagem da face, né? Vamos ver. Cadê a mocinha aí? Vamos achar essa imagem. Que bota aí, Ih, fugiu. Opa! Olá. Então, vamos lá. Bom, a gente já vê a diferença de como ela estava sem maquiagem e como ela pode ficar com a maquiagem. Eles ressaltaram a sobrancelha dela no formato original, né? E deram uma abertura para o olho que ele não tem. Isso. Então, a impressão que a gente tem é que ela enxerga muito mais com a maquiagem do que sem a maquiagem. Isso, ele está dando uma tendência o quê? A ser uma pessoa mais curiosa, a enxergar não só o foco, né, observar mais o contexto das atividades. Só que se a gente observar a sobrancelha dela, é uma sobrancelha um pouco redonda. E o rostinho dela, se nós olharmos, tem uma ênfase na parte emocional. Então ela já tem uma tendência emocional. Onde que eles erraram? Mas olha o emocional como abre. Né? E olha a bochecha como é carnuda. Mas abriu com a maquiagem, a testa dela é bem grande. Também. É fechada, ó. Olha daqui, ó. Você pode ver que horizontalmente ele é mais largo. Mas muito bem, então ela tem essa tendência emotiva. E essa tendência emotiva, se eu faço uma sobrancelha redonda, como fizeram, o que eu estou fazendo? A parte emotiva. Isso, eu estou potencializando um lado negativo dela. Então, olha só, nós não podemos seguir as receitas que dão, que um rosto tem que ser maquiado para ser oval, que uma sobrancelha tem que ser ou arqueada ou tal. Não, nós temos que entender a deficiência dessa pessoa e potencializar. Se ela tem uma característica que nós vimos ali, a emotividade, nós tínhamos que mudar esse formato de sobrancelha, não deixar ela redonda, e sim até mais reta. Né? Isso, para dar um pouco mais de ênfase naquilo que ela faz, trazer a racionalidade para aquilo que ela faz e não deixar só a parte emocional tomando conta. Isso, se a gente perceber, como o Fábio mesmo falou, a parte mental dela também é desenvolvida. Então, a pessoa que pensa muito, mas tem medo de fazer as coisas. Por quê? Exatamente por causa dessa parte emocional destacada. Ela se preocupa demais com o que as pessoas podem pensar a respeito daquilo que ela vai fazer. Então, na hora de colocar em prática, ela rateia. E olha só que interessante, por mais que os olhos ficaram bonitos,
e der essa tendência a ver mais coisas, ela vai ficar mais confusa, porque o outro olho mais fechadinho tem mais foco. Esse não, exatamente. levou ela a vagar mais na mente e no medo. Tá? Então, veja bem, às vezes nós temos que deixar essa beleza de uma maneira que potencialize e mande uma informação subliminar para ela, para melhorar, não querer mais esses aspectos. Nick, põe a outra foto para a gente, por favor, aquela que você tinha colocado. Essa aqui? Isso. Olha bem como a pessoa estava antes da maquiagem e depois. Você vê que, aparentemente, a estrutura do rosto dela foi modificada. Mudou totalmente. Né? Você vê, eles mantiveram a sobrancelha, mas eles deram uma engrossada. O olho, eles puxaram a ênfase para o olho. Eles chegaram a aparentemente diminuir o tamanho do lábio, apesar de ter engrossado, né? E a lateral do rosto, ela ficou muito mais caída, né? Caída no sentido de mais fina, né? Então eles tiraram a ação dela e jogaram o sentimento. Se você perceber o sombreamento que foi feito, olha só, utilizando a maquiagem como um recurso de informação subliminar para influenciar a pessoa mesmo, isso. tá? Então, olha só, tudo bem que essa maquiagem ela não foi feita com esse objetivo que nós estamos falando, foi feito com o objetivo de beleza, mas nós podemos adaptar para melhorar as características dessa pessoa. Então, vamos lá. Os olhos, perfeito. Puxou os olhos para cima, dando aquela, além que ela já tem, não tinha tanta necessidade, foi mais por beleza mesmo, né? Mas os olhos dela, você vê que já é para cima. Os olhos são... Tem brilho, positivos, né? São positivos. A boca também, tudo bem que ela está sorrindo na foto. Mas eles afinaram o nariz, tá? Afinar o nariz com esse sombreamento escuro, eu posso estar dando uma tendência, se eu utilizar sempre isso, a uma diminuição até do meu estado de imunidade. Minha saúde começa a cair. Mas aí não vai influenciar tanto, por quê? Porque os olhos estão para cima, e a boca para cima. Também e uma sobrancelha com muita energia. Isso. Exatamente. Mas foi um trabalho bem feito. Você vê como a maquiagem pode mudar totalmente o corpo? Agora, como utilizar isso para cura, né? Como remédio. Só para te dar uma ideia, quando você faz uma sobrancelha, por exemplo, a sobrancelha dela começa muito grossa e termina super fininha. A sobrancelha, ela me indica um padrão de energia, tá? Quando ela começa grossa e termina fina, imagina eu começando um projeto. Eu vou começar esse projeto com muita energia, mas lá no final do projeto, do meio para o final do projeto, eu perco, de verdade, eu perco tesão pela coisa. Então, por mais que você tenha iniciativa e comece alguma coisa, chega do meio para o final, você vai terminar aquilo meio que rateando por conta de você não ter energia para aquilo. Olha só que interessante. Eu recebi uma pergunta aqui da Simone, que ela pergunta: gostaria de saber como ser perfeita sem ser rotulada, né? Veja bem, o trabalho da morfopsicanálise não é para rotular ninguém, tá? O nosso trabalho, ele é o quê? Diferente do que a mídia prega. A mídia, sim, ela acaba rotulando, porque ela impõe uma moda para você. E é isso que nós estamos falando. O seu formato de rosto, o seu tipo de sobrancelha, o seu tipo de corpo te dá uma tendência. E o nosso trabalho não é julgar. É sim pegar uma pessoa que está com um problema depressivo e ver que traços são aqueles que nós podemos mudar para mandar uma informação subliminar para tirar ela da depressão. Não necessariamente um problema depressivo, mas se você tem alguma queixa, feliz com a situação que você está e você quer algum tipo de mudança, né? A gente pode ouvir essa queixa, né, e estudar juntos alguma espécie de mudança para que você melhore. O que você quer aparentar? Como é que você quer aparecer para os outros? De repente você tem uma visão e você quer ter outra de si mesmo, né? E é nisso que a gente trabalha. O meu foco principal não é nem como eu quero aparecer para o outro, é como isso vai melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. De uma certa forma, você harmoniza isso dentro de você. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, como eu me relaciono comigo mesmo? Eu tinha uma cliente que estava em estado de depressão, que eu acho que eu já até falei em algumas entrevistas, e olha que interessante, ela estava em depressão, um passo de até suicídio, e nós fizemos uma construção visual nela, na outra semana ela já estava namorando e hoje está casada.
uma pessoa que estava totalmente num estado desequilibrado, né? Então, é isso que nós temos que ver, utilizar isso a nosso favor, para ajudar as pessoas, e não para rotular as pessoas, que é o que nós falamos no início do programa. Então, e como ser perfeito sem ser rotulado, eu acho que a perfeição está dentro de cada um, a gente tem que ser feliz. Eu acredito que a ideia da perfeição esteja mais ligada à tua felicidade do que a felicidade de quem está em volta por conta daquilo que você faz. Isso. Então vamos lá, nós temos pouco tempo, vamos para a próxima imagem. Vamos ver o que nós temos lá de imagem. Angelina Jolie. Então, olha só que interessante, né? Dá uma olhada no formato do rosto Por que dela, que nós temos todas essas linhas? Essa linha azul na lateral que você está vendo, nós utilizamos para quê? Exatamente para ajudar a gente a definir o formato desse rosto. Então, o formato desse rosto, quando nós jogamos essa linha, nós já percebemos que é um rosto quadrado, tá? Ele bem mais puxado para o quadrado. Nessa imagem, ele parece um quadrado quase proporcional, mas se você observar melhor mesmo em outras imagens, porque a foto engana muito, você vê que o dela é um quadrado para retangular, que mostra o quê? Uma tendência de uma pessoa muito certa, gosta das coisas certas, mas tem um grande interiorização espiritual, uma espiritualidade maior. Né? E a pessoa que tem um rosto quadrado, é o que a gente fala quando a gente diz que uma pessoa é quadrada. Metódica, ela é certinha, ela gosta das coisas bem feitas. Né? O que mais que nós temos aí? Tem a divisão das 3 partes. Olha que interessante isso. Ela sem maquiagem e ela na maquiagem quando representou a Malévola. Isso. Não é isso? Olha só a maquiagem, como mudou o tipo de rosto. O efeito que causa no rosto de uma pessoa. Isso, o efeito do sombreamento, tá? Esse rosto começa a parecer mais com um rosto triangular. Se eles fortalecessem até a sombra lá atrás, na região do ATM ali, né? Essa da mandíbula, né? Do maxilar aqui, ficaria ainda com mais, bem mais parecido com um triangular ainda, né? Mas isso é só para a gente mostrar como que uma maquiagem pode mudar totalmente o seu rosto. O rosto dela de quadrado, ele virou praticamente um losango, né? Isso. Você diminuiu a parte mental, você diminuiu a parte da ação e aumentou muito a parte sentimental, levando em conta que a parte horizontal mais larga é o que comanda o rosto da gente. Né? O que mais que fizeram aí? Potencializaram os lábios, que já é um lábio de uma pessoa emotiva, porque o lábio grosso, se você for perceber, ele está na parte mental da ação. Sentimental. Né? Desculpa, sentimental, sentimento, emocional, né, da ação. Então, a ação dela começa a ser influenciada pelo emocional, tá? E assim vai indo. Isso é uma mera representação para vocês verem como que dá para fazer. Só que não precisamos utilizar só a maquiagem. Existe a técnica que eu utilizo muito da acupuntura, onde nós eliminamos marcas de expressão, onde ameniza muito, né? Dá mais tonicidade à pele e tudo. E tudo isso é o que o taoísmo traz para a gente quando nós vamos ler o tipo de rosto, além de ter a personalidade, o que nós podemos ajudar, qual o caminho que nós podemos ajudar essa pessoa a sair de um estágio depressivo, ou seja lá qual for, é uma das ferramentas. Mas como o nosso tempo está acabando, vamos ver lá a agenda do Instituto Semente da Vida. Tem uma perguntinha ali. Opa, por favor, vocês podem mandar um grande beijo para minha sogra? Francisca Justícia. A Francisca Justícia, que é a sogra do Ricardo Reis. Então, um beijo para Francisca Justícia. O Ricardo quis vir, mas ele se fez presente ali. Se fez presente à distância. E o Nick está lá de novo, totalmente desequilibrado. Esse Ricardo só dá dor de cabeça aqui nesse programa, né? Vamos ver a nossa agenda lá do Instituto Semente da Vida. 22 e 23 de agosto, sábado e domingo, um dia inteirinho comigo e com o Fábio, falando sobre fisiognomonia, leitura de rosto, linguagem da face, todos os segredos da introdução, né, à fisiognomonia, porque aí nós podemos ainda ter vários outros módulos específicos para as outras
coisas, como RH, como construção visual e outras coisas a mais aí que dá para ser construída. Então, 22 e 23. Entra no site bioconexão.com.br, que as inscrições são feitas online, tem que reservar a vaga. Isso, agora no dia 15 e 16 de agosto a gente tem o curso de benefícios da auto-hipnose com o Ricardo Reis, ele que é hipnólogo clínico e especialista em PNL. Se você quiser mandar um e-mail para ele, você pode mandar pelo viapnl@gmail.com e acessar o site. É o viapnl.com.br. Isso. E no dia 15 de agosto, estou convidando aí todo mundo novamente para o 5º Congresso Semente da Vida. Você que não quiser fazer o curso de PNL e quiser estar lá com a gente no congresso, né? Dia 15, sabadão, o dia inteiro, das 10 da manhã às 10 da noite, onde vai estar correndo lá várias palestras, cursos. Várias palestras. Vai estar rolando uma feira holística, atendimentos, tá? Atendimentos de desenho mediúnico, tarô, baralho cigano, quiromancia, leitura de borra de café. Tem venda de roupas orientais, ocidentais. Isso, artesanatos, além das várias palestras para expansão de consciência. O desenho mediúnico é minha filha que faz, tá? E os trabalhos dela são sensacionais. Ela desenha bem pra caramba. Tá? Eu queria aproveitar aqui e mandar um grande beijo para uma pessoa muito especial. Meu Deus do céu. Além da minha filha que faz pintura mediúnica, hoje é aniversário do meu filho, do Eriquinho. Eriquinho. Por que você não veio hoje para cá, rapaz? A gente podia fazer um negocinho aqui com você. O Eriquinho está fazendo 11 aninhos, está me alcançando. Então, filhão, um grande beijo. E mais tarde nós estamos aí para comemorar o seu aniversário. Ele tem amo a barriga você, do pai, viu? né? Ariel também, amo você. E Simone também, viu, sua nervosinha? Então, um grande beijo a todos. Muito obrigado por assistir esse programa e semana que vem a gente está de volta. Isso, com mais um programa Instituto Semente da Vida. Namastê. Obrigado.